O site Investidor 10, além de fornecer ao investidor várias ferramentas interessantes para acompanhar os ativos que ele mais gosta e ferramentas também para gerenciar a sua carteira, traz vários rankings muito interessantes para que o investidor possa estar de olho no mercado. Hoje eu venho trazer então para vocês o ranking das top pagadoras de dividend yield do ano de 2022. Então a gente vai dar uma olhada aqui no top 5 das melhores pagadoras desse ano que passou. Então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Começando então com ela, Petrobras, com uma cotação próxima dos R$ 26 e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 64,61%. Um dividend yield absurdo para a empresa. A Petrobras, então, é uma empresa que atua na exploração, refino e distribuição de petróleo, gás e biocombustíveis em vários países do mundo. A Petrobras, mesmo sendo uma empresa de capital aberto, ainda é uma empresa pública e que é controlada pelo governo. E sendo a gasolina um bem muito importante para toda a sociedade, tanto na questão da vida pessoal quanto no transporte, logística de produtos e alimentos, ela acaba tendo muito impacto no preço de tudo. E sendo ela uma empresa controlada pelo governo, então, o governo sempre vai fazer o que quiser para tentar manter o preço do combustível baixo. Não só isso, mas a empresa acaba tendo vários riscos de sofrer com escândalos de corrupção, como já aconteceu antes. Então, só a título de comparação, vamos nos lembrar aqui dos escândalos de corrupção que a Petrobras passou nos anos de 2015 e 2016 em diante. Então, a empresa foi praticamente saqueada pelos governantes anteriores e também os envolvidos nos escândalos. Então, a empresa era cotada próxima dos R$ 10 lá nos anos de 2013 e ela chegou próxima dos R$ 2. Então, a empresa basicamente sofreu demais nesses tempos. Com a mudança nas políticas de governança da Petrobras e também com os governantes do país não interferindo tanto na gestão da empresa, a gente pode ver como ela teve uma recuperação muito explosiva aqui nos anos subsequentes. Além disso, a grande subida do preço do petróleo pós-pandemia ajudou bastante a empresa a conseguir ter um lucro absurdo e então distribuir esses dividendos para seus acionistas. Com essa gestão sem tanta interferência nos últimos anos, a Petrobras então conseguiu reduzir as suas dívidas, amortizar os juros dela, construir um bom caixa para a empresa e também distribuir esses bons dividendos com o seu lucro que veio muito bem nesse ano. A ideia geral da empresa, então, é conseguir pagar bons dividendos, principalmente quando o preço médio do barril de petróleo estiver acima dos $40, fazendo então pagamentos trimestrais com a possibilidade de pagamentos extraordinários. E de fato, a empresa tem sim a capacidade de pagar excelentes dividendos para os seus acionistas, desde que não haja interferência nela, mas é justamente esse o problema que a empresa já sofreu no passado e pode acabar sofrendo no futuro. E justamente pelos trabalhos, planos da empresa e pela menor interferência governamental na gestão dela, a empresa vem conseguindo pagar aqui desde 2021 grandes dividendos. Claro, nós tivemos o aumento do preço de petróleo no mercado mundial, mas a empresa pagou aqui então quase 20% de dividend yield em 2021 e quase 65% aqui em 2022. Mas qual é o problema que a empresa sofre agora? Com a eleição do novo presidente, e ele já deu várias declarações que deram a entender que ele vai se interferir na política de preços e não vai deixar a gestão da empresa tão livre, nós podemos sim ter problemas então em relação ao preço dos combustíveis, podemos sim ter interferência e com isso pode ser que a empresa pare de pagar esses bons dividendos que ela vem pagando agora nesses últimos anos. Curiosamente, o governo sendo acionista majoritário da Petrobras, ele receberia também boa parte desses dividendos que a empresa paga. Mas, como já dito pelos governantes que estão agora no poder, a ideia é que a empresa pare de distribuir dividendos. Não sei se o que vai vir para o futuro é uma distribuição menor ou se realmente a empresa vai cessar totalmente suas distribuições, mas a gente vai ter que ficar de olho em como vai ser a atuação da empresa então daqui para frente. Passando agora então para a segunda empresa, a Marfrig. Então, curiosamente, eu fiz outros rankings aqui no canal nos últimos dias. Então eu fiz o ranking de Graham e também fiz o ranking do Décio Bazin. E a Marfrig apareceu nesses dois rankings e ela volta a aparecer aqui então. Lembrando que nenhuma das empresas que eu vou mostrar aqui é uma recomendação de investimento, tá, gente? É mais a título de informação que eu trago aqui para vocês. Então, a cotação da Marfrig está hoje em R$ 6,30 e nos últimos 12 meses ela distribuiu um dividendo de 35,67%. Qual é o grande problema? Esse valor aqui de dividend yield está completamente distorcido pela desvalorização que a empresa teve nos últimos 12 meses, que foi de 66%. Então a gente pode ver aqui que ela teve uma queda lá dos seus R$ 18, chegando agora próximo aos R$ 6,30. Só para a gente dar uma olhada então aqui na atuação da Marfrig, ela é uma empresa especialista no setor de alimentos, principalmente em relação às carnes bovinas, e ela atua aqui então em vários países do mundo, atuando bem forte então nos Estados Unidos, América Latina,
também dos países como China, Japão, Coreia, entre outros. E a grande questão aqui da Marfrig é que ela veio numa grande escalada dos seus preços justamente pelo aumento das suas margens, aquecimento do mercado pós-pandemia, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países do mundo. Então isso ajudou bastante a empresa a conseguir rentabilizar bastante o seu negócio e atingir ali então uma cotação de mais de R$ 20 no seu pico. Já nos últimos resultados da empresa, ela vem apresentando aqui então uma deterioração nas suas margens, o que vai afetando então também a visão do mercado sobre a empresa como um todo, mas isso é algo de contexto, então não só a Marfrig sofreu, mas também outras empresas que atuam aí no setor de carnes. Já de olho nos resultados que as empresas dos Estados Unidos reportaram então em relação aí ao setor de alimentos e de cortes de carne, a Marfrig então e as outras empresas do Brasil como BRF, Minerva, entre outras, já vêm sofrendo então uma deterioração no seu preço. E para completar o bolo, teve então o problema da questão da suspeita de um caso de doença da vaca louca aqui no Brasil, o que faz com que as exportações de carne do Brasil para a China então sejam suspensas imediatamente, como já aconteceu. Então as empresas ainda vão ter mais esse desafio para suportar agora, mais recentemente. Então aqui a gente consegue ver como a empresa conseguiu aumentar as suas receitas nos últimos anos, mas agora com uma recessão batendo na porta, é bem provável que a sua receita diminua então. E com isso é bem provável que ela não vá continuar distribuindo bons dividendos, como ela distribuiu ali em 2021 quase 13% e agora nesse ano de 2022 quase 36%. Então a gente vai ter que ficar de olho aí em como é que vai ficar a situação e o contexto do mundo para ver como vai ser a empresa, mas as perspectivas dela para os próximos anos não são tão boas assim. Passamos agora então para a terceira empresa, a Movida. Então ela está aqui com uma cotação de R$ 6,59 e pagou um dividend yield de quase 22% nos últimos 12 meses. Assim como a Marfrig, o dividend yield dela está bem deslocado aqui justamente porque ela caiu bastante na sua cotação nos últimos 12 meses, então perdeu aqui quase 56% do seu valor nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada então no setor de atuação da empresa e um pouquinho da sua tese de investimento. Então, a Movida fornece soluções de aluguel de carros para todos os segmentos, fornecendo então serviços de aluguel de carro, terceirização de suas frotas para outras empresas, venda de carros 0 km e também venda de carros seminovos. A parte de aluguel de carros é uma parte que tem bastante potencial de crescimento, então cada vez mais com a questão de impostos e preço para se manter um carro, as pessoas vêm optando por não ter esse veículo e utilizar tanto aplicativos para transporte quanto aluguéis de carros, caso elas queiram utilizar o carro aí por alguns dias e depois devolver para a concessionária. E também a questão de venda dos carros. Ainda há pessoas que optam, sim, por comprar carros 0 km ou seminovos, então a Movida tem aqui atuação em todos esses setores. O grande problema aqui para a Movida foi então aqui uma pequena queda no seu lucro líquido apresentado nos 9 meses iniciais do ano de 2022 frente ao ano de 2021 e também a desaceleração e crise que devem vir aí na economia nos próximos tempos. Então a empresa já vai sofrer um pouco com isso sim e o mercado já precificou ela bem para baixo. Então a empresa sofreu bastante aí e deve continuar tendo uma queda nos próximos tempos. E além disso, a empresa deve vir também com uma diminuição no seu pagamento de dividendos aqui para os próximos tempos. Passando agora para a quarta empresa, então, Brasil Agro. Ela está então com uma cotação de R$ 26,25 e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield próximo aí de 20%. Diferente das outras empresas, ela não sofreu muito aqui na sua cotação. Na verdade, se nós formos olhar aqui nos últimos anos, ela vem tendo uma grande crescente aqui na sua cotação, justamente porque ela é uma empresa que vem crescendo e conseguindo rentabilizar bastante. Então, nos últimos 12 meses, ela sofreu aqui só uma pequena desvalorização de 5%, se manteve bem estável nesse último ano. A empresa atua no setor agro, obviamente, mas ela atua então com a aquisição, recuperação, desenvolvimento, cultivo e também venda de terras produtivas no Brasil, Bolívia e Paraguai. Ela vem tendo inclusive uma grande entrega e um grande crescimento aqui nos seus resultados dos últimos anos. E como o Brasil deve ter boas safras agora por ano de 2023, a empresa pode conseguir rentabilizar bastante em cima disso. A empresa atua também num mix de cultivo bem diversificado, trabalhando então na questão de cana-de-açúcar, plantio de milho, algodão, feijão na pecuária e também na soja. E como principal destaque dos resultados da empresa, a gente tem então as grandes vendas de terras que ela faz. Então a gente pode ver aqui que geralmente o que destoa bastante nos resultados é em relação ao valor nominal das vendas que a empresa faz e acaba gerando aqui então resultados absurdos para ela. Não só isso, mas a empresa também vem apresentando resultados no aumento aí da sua área plantada, na sua receita, no seu aumento das margens e nos seus dividendos e a sua rentabilidade para o acionista.
Então ela é uma empresa que vem num crescimento constante e num setor que não deve sofrer tanto com a questão da crise que está por vir. O setor do agro no Brasil acaba sim sofrendo pelo contexto, mas é um setor que ainda assim é bastante lucrativo e se mantém bastante ao longo do tempo. Então, nos últimos anos, a Brasil Agro aqui distribuiu em 2021 9,1% de dividend yield, em 2022 17,5% e agora para o ano de 2023 deve se manter um bom dividend yield também. Talvez não esse 17% aqui que ela conseguiu entregar no último ano, mas deve vir um bom dividendo, provavelmente acima aí dos 6% a empresa consegue entregar. E a ideia é que ela vem entregando cada vez mais nos próximos anos. Então, a Brasil Agro aqui, diferente das outras empresas, é uma empresa que, no meu entendimento, não é uma recomendação, mas deve vir fazendo boas entregas nos próximos anos. Passando agora, então, para a quinta e última empresa que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, é a CSN Mineração, então, ou CEMIN. E ela está aqui com uma cotação de R$ 4,62 e apresentou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de quase 20%. Destaque aqui é que ela não teve uma desvalorização tão grande no seu preço de cotação, então ela teve aqui uma queda de quase 6%, o que é bem pouco, e com esse dividend yield a empresa conseguiu entregar algo bem consistente para os seus acionistas. Os últimos tempos foram marcados então com problemas no mercado imobiliário da China, o que afetou um pouco o preço do minério de ferro, mas ainda assim com a retomada das economias agora para esse ano de 2022, pelo menos agora no início do ano, a empresa conseguiu aumentar bastante a sua produção aqui, que ficou então no aumento de 16% do segundo trimestre para o terceiro. Com isso, a empresa também teve um grande aumento aqui nas suas vendas e com isso conseguiu distribuir bons dividendos para seus acionistas. De fato, aqui o mercado de commodities, principalmente o mercado de mineração, acaba subindo bastante com a questão da valorização e as empresas que atuam nesses setores são um pouco mais sazonais, mas quando vem um aumento no preço do minério, essas empresas conseguem lucrar muito forte. E dessa forma, a CSN conseguiu entregar aqui no ano de 2021 quase 7% de dividend yield e para o ano de 2022 quase 20%. A gente não tem o histórico passado dela porque ela entrou há pouco aqui na bolsa com esse nome de CSN, então a empresa não tem um histórico tão grande aqui no passado, mas ela vem se mostrando uma empresa que está pagando dividendos legais nos últimos anos e é bem provável que, dependendo do mercado de minérios, ela continue pagando dividendos bons. Talvez não esses 20% que ela pagou nesse ano, justamente por causa da recessão que está por vir. Todas as economias do mundo devem dar uma desacelerada, mas é bem provável que a empresa continue pagando dividendos pelo menos acima dos 6% aí. Bom, pessoal, esse foi então o nosso geralzão sobre as maiores pagadoras de 2022. Então, eu trouxe aqui para vocês o top 5 dessas empresas. Nós tivemos aqui Petrobras, que atua então no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Tivemos a Marfrig, que atua no setor de consumo não cíclico com a questão aqui de alimentos, principalmente a carne. A questão da Movida aqui, que atua no consumo cíclico, principalmente venda e aluguel de automóveis. A Brasil Agro, que atua no setor de agro com plantio, recuperação e também venda de terras no consumo não cíclico. E a CSN Mineração, que atua no setor de materiais básicos. Tem uma coisa que eu queria destacar para vocês, pessoal, que é bem interessante aqui, que é sobre o valor de mercado dessas empresas. Então, a Marfrig, com essa queda aí, ela teve uma grande perda no seu valor de mercado. Ela fica aqui, então, próxima do valor de mercado das small caps. E ela é uma empresa que pode ter uma valorização bem explosiva com a recuperação da economia. Então, é interessante ficar de olho nela por esse motivo. A Movida, ela é uma small cap que também deve vir numa boa recuperação com a economia voltando. E a Brasil Agro, na minha opinião, é o destaque aqui. Não é uma recomendação de investimento, mas é uma empresa que vem se mostrando bastante sólida aí no setor agro, que é um dos maiores setores aí do Brasil. Então é bem interessante. Essa aqui é uma empresa que eu particularmente tô de olho entre todas essas que estão aqui no top 5. Justamente porque eu entendo que ela é uma empresa que não sofre tanto com a questão do mercado cíclico, ela é uma empresa que tem um portfólio bastante diversificado e vem se mostrando muito competente em entregar bons resultados. Então, para mim aqui, a Brasil Agro é um destaque aqui nesse top 5 das empresas. Deixem aí nos comentários também, pessoal, vocês já conheciam essas empresas daqui do top 5? Vocês investem nelas? Ou vocês estão de olho em alguma delas? Também deixem aí quais empresas que vocês estão de olho e que vocês acham que estão fora do radar dos investidores, tá, gente? Queria também agradecer a todo mundo que está acompanhando aí o canal, pedir para vocês deixarem aquele like e se inscreverem no canal, que ajuda muito, tá, pessoal? Então é isso que eu tinha para esse vídeo. Muito obrigado por acompanharem, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.